Pessoal, vamos lá então, vamos retomar, tá? Pessoal, então é o seguinte, nós tínhamos parado aqui, né, na primeira parte da nossa aula de hoje, tá ok? Então, onde nós vimos aí a definição, né, do reservatório de grandes dimensões, legal? Então, lembrem, pessoal, para fechar aqui, lembrem, um reservatório de grandes dimensões, então é aquele cuja área da seção transversal é muito superior aqui à área da seção transversal do conduto de saída, né? Lembrem, pessoal, pelo fato, então, da área da seção transversal, né? Do reservatório de grandes dimensões, o fato, né, dela ser muito superior ao valor da área da seção do conduto de saída, sempre que falar em reservatório de grandes dimensões, nós poderemos desprezar a velocidade média do escoamento dentro desse reservatório. Tá legal? Tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Então, dadas aí as cotas Z, né, Z1, Z2, Z3, Z4, deu aí o diâmetro aqui do sifão, que é de 1 centímetro, o peso específico da água, né, 10.000 newtons por metro cúbico. Fala aí que nós estamos trabalhando com a hipótese de Bernoulli, né, de fluido ideal. Então, ele pede a velocidade na seção de saída aqui do sifão e a vazão em volume, né, em metros cúbicos por segundo. Legal? Pessoal, aqui alguns pontos importantes para nós definirmos, antes de começar a solução do exercício. Nós temos aqui 2 pontos importantes que são os seguintes, pessoal. O primeiro, se vocês olharem, vocês veem que aqui no desenho ele indica a cota Z igual a 0, tá? Então, se a cota Z é igual a 0, nós temos aqui a posição, né, já indicada do plano horizontal de referência, tá? Então, lembrem, pessoal, o plano horizontal de referência, ele é posicionado, né, aonde a cota Z será igual a 0. Então, como no desenho, aqui na imagem, ele já nos informou que nessa linha, bem na base aqui, nós temos Z igual a 0, então o nosso plano horizontal de referência será aqui na base aqui desse sifão, tá? Pessoal, aqui, como ele está aberto, ó, se vocês olharem esse reservatório, ele está aberto aqui à atmosfera, então a pressão que está atuando aqui na superfície, ó, na seção 1, estão vendo que aqui é Z1, ó, então ele está chamando essa seção aqui, ó, de seção 1, então a pressão que está atuando aqui na seção 1 é a pressão atmosférica. Tudo bem? Uma vez que o reservatório está aberto, tá? Bom, então vamos lá. Pessoal, nesse caso, não tem como aplicar aqui a equação da continuidade, usar aí o conceito de vazão, pelo seguinte, pessoal, ele não deu informação aqui sobre vazão, né? Por exemplo, poderia calcular a velocidade no sifão usando lá, vazão em volume igual velocidade vezes área. Né? Acontece, pessoal, que se nós olharmos, ó, não tem nenhum dado aqui informando a vazão, tá? Então, pessoal, não tem jeito. Como nós não temos condições, de acordo com os dados fornecidos, tá? De aplicar a equação da continuidade, não tem jeito, pessoal. Temos que ir aqui para a equação de Bernoulli. Tá bom? Então, lembre, pessoal, pela equação de Bernoulli, o que nós temos? Ó, que a carga total na seção
será igual à carga total aí na seção 2, tá? Então, nós temos a seção 2 aqui na saída do sifão, tá bom? Pessoal, então, pela equação de Bernoulli, nós temos, né, cota Z1 mais P1 sobre peso específico do fluido, mais V1 ao quadrado sobre 2G, sendo igual a cota Z2, mais P2 sobre o peso específico do fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem? Agora, pessoal, aqui nós temos alguns pontos importantes. Ó, primeiro ponto, né? O que nós temos? Pessoal, como o reservatório está aberto, a pressão que está atuando aqui na seção 1 é a pressão atmosférica. Tá? Agora, se nós trabalharmos com a escala efetiva, lembrem, pessoal, na escala efetiva, a pressão atmosférica é a referência, então, logo, a pressão P1 será igual a zero. Olha aí, pessoal, por que nós damos prioridade para a escala efetiva? Ó, tá? Lembrem, na escala efetiva, como a pressão atmosférica é a referência, para a escala efetiva PATM zero. Agora, se o reservatório está aberto, a pressão que está atuando na seção 1 é pressão atmosférica. Como é a escala efetiva, P1 igual a zero. Tudo bem? Na seção 2, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ó? A seção 2 é a saída do sifão. Pessoal, observe o seguinte, quando você tem o jato, quando você tem aqui o jato na saída, tá? Ele é considerado já um jato livre, tá? Como o jato, ele é aqui, ele está na situação, né, de jato livre, pessoal, então, observem que o jato livre, a pressão que atua na superfície desse jato é PATM, é pressão atmosférica. Então, se nós estamos com um jato livre e a pressão atuando sobre esse jato livre é pressão atmosférica, então lembrem, pessoal, escala efetiva, pressão 2 igual pressão atmosférica, logo, pressão 2 também será igual a zero. Tudo bem? Olha como a escala efetiva, ela facilita a nossa análise, pessoal. Olha aí, ó, já são dois termos a menos aqui, ó, o P1 sobre peso específico do fluido e o P2, né, dividido pelo peso específico do fluido, tá? Outra situação, né, pessoal? Nós vimos lá na definição anterior, ele pede para considerar o reservatório de grandes dimensões. Lembrem, pessoal, sempre que se falar em um reservatório de grandes dimensões, a velocidade do escoamento dentro do reservatório poderá ser desprezada. Olha lá, porque a velocidade nessa seção 1, ela é muito inferior. O valor, né, é bem menor que o valor da velocidade V2. Tá? Então, nesse caso, lembrem, pessoal, sempre que se falar em reservatório de grandes dimensões, olha lá, ó, poderemos desprezar a velocidade do escoamento dentro do reservatório. Tudo bem? Tá? Então, observe, pessoal, por que a pressão P1 é igual à pressão atmosférica? Porque o reservatório está aberto. Lembre, pessoal, sempre que o reservatório estiver aberto, a pressão que está atuando na superfície desse reservatório é a pressão atmosférica. Lembrem, pessoal, escalas de pressão. Quando nós trabalhamos com a escala efetiva de pressões, lembrem, para a escala efetiva, a referência é a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica ela é o ponto de referência, para a escala efetiva, PATM será sempre igual a zero. O valor absoluto é zero, pessoal?
Não, o valor absoluto da pressão atmosférica não é zero. Porém, quando se trabalha com escala efetiva ou escala relativa, como a pressão atmosférica é o ponto de referência para a escala efetiva, a pressão atmosférica será considerada igual a zero. Uhum. Tudo bem? Ricardo me pergunta, né? Se a abertura for minúscula, o valor da pressão deve ser considerado zero? Aí não, Ricardo, vamos supor que está fechado aqui, né? Ó, tivesse tudo fechado. Só com uma aberturinha, você teria um gás aqui dentro sob uma pressão, tá bom? Como a pressão aqui dentro provavelmente estaria maior que a pressão aqui fora, você veria esse gás escapando aqui, o ar, né? Escapando aqui por esse pequeno furo, tá, Ricardo? Ok? Uhum. Tá? Maurício, ali no Z2 vai ser igual a PHR? Não, Maurício, não. Não. Maurício, observa que o PHR é aqui na base do reservatório, tá? A cota Z2 ele deu. O desenho ele está fora de escala, né, Maurício? Aí o que ele está informando? Ó, que essa cota Z2 ó, é igual a 25 centímetros, tá bom? Ela não é igual ao PHR, não, tá, Maurício? Ele forma é igual a 25 centímetros, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Douglas? Com a escala efetiva, tá bom? Tudo bem? Entendeu agora? Uhum. Tudo bem? Então, pessoal, legal, Douglas. Pessoal, então, ó, observem, viram como a escala efetiva ela facilita a nossa análise? Olha o que sobrou aqui, ó, da nossa equação da energia. Carga de pressão foi embora. O reservatório está aberto à atmosfera. P1 igual a PATM, escala efetiva, PATM igual a zero. Então, pressão da seção 1, podemos cortar. Na seção 2, o jato está aberto à atmosfera, temos de novo ali P2 igual PATM, né? Também vai embora. Escala efetiva, P2 zero. O reservatório, sendo aqui o reservatório de grandes dimensões, lembrem, pessoal, como a velocidade dentro do reservatório é muito inferior ao valor da velocidade da seção de saída, podemos desprezar a velocidade quando se falar em reservatório de grandes dimensões. Tudo bem? Olha o que sobrou, pessoal. A cota Z1, a cota Z2 e a velocidade na seção 2. Ficou mais fácil, pessoal? Olha lá. O que nós teremos? Ó, Z1 menos Z2 igual a V2 ao quadrado sobre 2G, né? Pessoal, só cuidado aqui com a unidade, né? Que a velocidade é metros por segundo, né? Então, a cota Z1, a cota Z2 tem que estar em metro. Tudo bem? Então, Z1, 60 centímetros, 0,6 metros. Z2, 25 centímetros, 0,25 metros. Tudo bem? Ou seja, 0,6 menos 0,25, 0,35, né? Então, 0,35 vezes 20, V2 ao quadrado igual a 7. Portanto, pessoal, a velocidade aqui, ó, na saída do sifão, igual a 2,65 metros por segundo. Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal? No cálculo da velocidade, ficou claro aqui o balanço de energia, pessoal? Tudo bem? Ok? Então tá bom. Pessoal, agora, tendo a velocidade, dá para calcular a vazão, não dá? Ó? Lembrem, ó, vazão, velocidade média vezes área.
Pessoal, como ele fala aqui em diâmetro, ó, ele falou aqui o diâmetro do sifão 1 centímetro, então a seção é circular, né? Lembrem, a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado, tá? Então a vazão em volume é a velocidade média 2,65 vezes π, vezes o raio. Olha aí, pessoal, o diâmetro 1 centímetro, cadê? Ó, o diâmetro 1 centímetro, o raio é metade, né? Meio centímetro. Só que é o seguinte, né, pessoal? O raio tem que estar em metro. Meio centímetro, 0,005 metros. Tudo bem? Então teremos, ó, 2,65 vezes π vezes 0,005 ao quadrado. Tá ok? Ou seja, pessoal, a vazão em volume 2,08 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Tá bom? Então, pessoal, ó, portanto, a velocidade média aqui, ó, na seção de saída será de 2,65 metros por segundo e a vazão em volume igual a 2,08 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Dúvida aqui, pessoal? Tudo certo? Ok? Sim? Então tá bom. Essa quarta, Ivan, é feriado, né, Ivan? Esse não faz parte daqueles que foram adiantados, não, Ivan. Eu acho que não, tá? Uhum, uhum. Isabela, até segunda ordem não, tá, Isabela? Dia 21 de abril não. O que adiantou foi o de Corpus Christi, né? O de Tiradentes não, né? Não vai adiantar, tá? Mas então eu acho que pessoal não tem feriado, tá? Não tem feriado, desculpa, é feriada, né? É verdade. Não tem aula, né? Tá bom? Tudo bem, pessoal, ok? Vamos lá? Wesley, é muita análise, né, Wesley? Até eles chegarem nessas equações, né? Uhum. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada agora num exercício que está na apostila de fenômenos de transporte, ó. Pessoal, é o exercício 2, ó, página 95 da apostila de fenômenos de transporte. Vamos lá, vamos analisar esse exercício, ó. Esse exercício ele diz assim, ó: um reservatório de grandes dimensões em uma fábrica é utilizado para armazenar água de reuso captada da chuva. Quando ocorre a falta de água proveniente do fornecimento local, uma válvula abre e alimenta o sistema de tratamento de água da fábrica. Devido à falta de manutenção preventiva, uma solda se rompe e o tubo que liga o reservatório ao sistema de tratamento de água permite que a água seja descarregada livremente. Aí ele pede, ó, determine a vazão em volume da água em litros por segundo, sabendo que o diâmetro do tubo rompido
é de 5 centímetros. Aí são dados, ó, pessoal, aceleração G, 10 metros por segundo ao quadrado. Massa específica da água, 1.000 quilogramas por metro cúbico, né? A cota Z1, 15 metros, e ele fala aí de um fluido ideal, tá? Então ele fala, ó, pessoal, um reservatório de grandes dimensões. Já deu uma informação importante ali, ó. Então temos um reservatório de grandes dimensões, usado aí para armazenar água de reuso captada da chuva, né? Então, o que aconteceu nesse reservatório, pessoal? Por falta de manutenção, ó, aqui embaixo, o tubo se rompeu, né? Então, ele se rompeu e a água que estava aqui dentro desse reservatório passou a ser descarregada livremente à atmosfera, tá? Então, pessoal, aqui ele quer, né? Ele pede, né? Determine a vazão em volume da água em litros por segundo, sabendo que o diâmetro do tubo rompido é de 5 centímetros. Pessoal, observem que nós vamos calcular essa vazão no momento em que o tubo se rompe, né? Porque lembrem que conforme o nível da água que ele vem diminuindo, essa velocidade de saída também vai caindo, né? Tudo bem? Porque muda a pressão, muda a velocidade, muda tudo, né? Conforme esse nível vai caindo. O cálculo que nós vamos ter aqui da vazão, pessoal, é para esse instante, tá? Quando a cota Z1 igual a 15 metros. Tudo bem? Uhum. Legal? Vamos lá, então? Bom, pessoal, aqui os dados, né? Z1 igual a 15 metros, né? Diâmetro do tubo 5 centímetros, massa específica da água 1.000 quilogramas por metro cúbico. Lembrando que estamos com as hipóteses de Bernoulli, né? Onde ele considera aqui o fluido ideal. Tudo bem? Pessoal, olhando aqui para o balizei, nós temos ó, a pressão aqui na seção 1. O reservatório está aberto. Tá, pessoal, olha aqui, ó. O reservatório está aberto à atmosfera. Então, a pressão na seção 1 é a pressão atmosférica. Tudo bem, pessoal? Ok? Ele está aberto. Pressão atuando aqui na superfície é PATM. Tá? Outro ponto importante para nós analisarmos é aqui, pessoal. Quando o tubo se rompe, ele fala no enunciado. A água passa a ser descarregada livremente à atmosfera, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Como a água está sendo descarregada livremente à atmosfera, tá? Então, nós temos aqui, ó, a pressão atuando sobre esse jato, como no exercício anterior, né? Pressão atmosférica aqui também. E, pessoal, ele coloca o pHr aqui, né? Porque ele fala assim, ó, cota dado Z1 igual a 15 metros, tá? E como ele referenciou a cota aqui na base do reservatório, nós temos aqui a cota Z1 igual a 15 metros, o pHr definido aqui na base do reservatório. Tá bom? Tudo bem? Bom, pessoal, como ele quer a vazão, não tem jeito. Primeiro, qual é o primeiro passo? Achar a velocidade. Tudo bem? Vamos lá, ó. Para achar a velocidade, pessoal, nós vamos recorrer aqui à equação de Bernoulli. Ok? Então, o que acontece aqui, ó? Pela equação de Bernoulli, o que nós temos, ó? Que a carga total na seção 1 é igual à carga total na seção 2. Ou seja, ó, a carga total na seção 1 é Z1 mais P1 sobre peso específico do fluido, mais V1 ao quadrado sobre 2G. Isso será igual a Z2 mais P2 sobre o peso específico do fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem? Legal? Pessoal, vamos lá. Aqui, ó, nesse caso, vamos ver o que nós temos, ó. P1 igual PATM, tudo bem? Aqui, pessoal, reservatório aberto, a pressão na seção 1 é igual à pressão atmosférica, como é a escala efetiva, P1 igual a 0.
Tudo bem? Seção 2, pessoal, vamos lá. Aqui nós temos a condição do jato livre, né? O jato aberto à atmosfera. Então, pressão na seção 2 também igual à pressão atmosférica, pressão na seção 2 igual a zero, porque estamos adotando a escala efetiva de pressões. Tá bom? Pessoal, V1, velocidade na seção 1, aproximadamente zero. Observem que ela não é zero, aproximadamente zero, pois o reservatório é de grandes dimensões. Tudo bem? E, pessoal, como a cota Z1 ela será muito superior ao valor da cota Z2, nós podemos desprezar a cota Z2. Tá? Por quê? Pessoal, observe o seguinte, ó, a cota Z1 vale 15 metros, correto? Ó, cota Z1, 15 metros. A cota Z2, pessoal, observe o seguinte, a seção 2 é a seção que está aqui, ó, representada no tubo. Lembrem, pessoal, que a cota Z ela é a distância vertical da seção de análise até o plano horizontal de referência. Lembrem, pessoal, sempre que nós temos um tubo, aonde é feita a análise no tubo, pessoal? Em que região aqui, ó, pessoal? Lembrem que quando nós trabalhamos com os tubos, a análise é feita sempre no eixo de simetria, né? Porque é no eixo de simetria nós encontramos o ponto crítico na análise desse escoamento. Ó, na parede, pelo princípio da aderência, a velocidade do escoamento tende a zero. Quando você olha no tubo, a velocidade do escoamento tende ao seu valor máximo junto ao eixo de simetria, né? Então, gravem bem, pessoal, sempre que falarmos em tubo, a análise, a referência, né, o ponto usado como referência para o cálculo da cota Z, da velocidade, é sempre aqui no eixo de simetria, tá? Então, pessoal, se nós olharmos qual seria aqui a distância da cota Z da seção 2 até a base do reservatório, ó, aonde está o PHR? Qual seria a distância, pessoal, desse eixo de simetria até a base do reservatório aqui, ó, aonde está o PHR? Qual é a distância vertical, pessoal? 2,5, isso aí, Ivan, isso aí, Douglas, Isabela, perfeito. Pessoal, é o raio, né? É o próprio raio desse conduto. Agora, observe, ele fala, ó, o diâmetro do tubo, 5 centímetros. A distância vertical do eixo de simetria até a base é o raio desse tubo. Se o diâmetro é 5, o raio é 2,5. Então, quer dizer, a cota Z2 seria aqui 2,5 centímetros. Agora, pessoal, se nós passarmos para metro, 2,5 centímetros, quantos metros? Daria aí 0,025 metros. Então, observem, pessoal, a cota Z1 é muito superior ao valor da cota Z2. Ó, Z1, 15 metros. E Z2 seria quanto? 0,025 metros. Então, observem, pessoal, como a cota Z1 é muito superior ao valor da cota Z2, nós podemos desprezar o Z2. Pessoal, poderia considerar o Z2 no cálculo? Pode, pode. Você vai ver que no final não muda nada o resultado. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, sendo assim, ó, o que nós teremos? P1 igual PATM, escala efetiva, P1 zero. V1, reservatório de grandes dimensões, velocidade na seção 1 pode ser desprezada. Z2, como Z2 é muito inferior ao valor de Z1, vamos desprezar o Z2 também. Olha aí, pessoal, P2 igual PATM, é o jato livre, escala efetiva, P2 igual a zero. O que sobrou, pessoal? Olha lá, ó. Z1 igual
V2 ao quadrado sobre 2G. Então, logo, pessoal, Z1 é 15, né? V2 ao quadrado sobre 2 vezes 10. Então, logo, pessoal, V2 ao quadrado igual a 300, né? V2 igual raiz quadrada de 300. Opa, a velocidade média do escoamento na seção 2, 17,32 metros por segundo. Tudo bem aqui, pessoal? Na análise, no balanço de energia, tudo bem? Observaram, pessoal, que ele cancelou basicamente tudo. Aqui, pessoal, ele fica dependente somente do quê? Da variação de altura. Estão vendo? A velocidade, ela depende. Tá bom? Tudo bem? Tá? Ou seja, pessoal, tendo a velocidade, dá para achar vazão em volume. Tá? Então, vazão em volume, velocidade média vezes área. Tá? Tudo bem? Agora, pessoal, como ele fala em diâmetro, né? Então, a seção é circular, tá? Então, lembrem, a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem, Ou seja, a velocidade 17,32 vezes π. O raio, pessoal, o diâmetro é 5 centímetros, o raio é metade, né? 2,5 centímetros. Passando para metro, 0,025 metros, né? Então, 0,025 ao quadrado. Legal? Portanto, pessoal, vazão em volume, 0,034 metros cúbicos por segundo. Pessoal, ele pede a resposta, né? Ainda não acabou, Ele pede a resposta em litro por segundo, né? Lembrem da relação, pessoal. 1 metro cúbico, quantos litros, Lembrem do fator de conversão, né? 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. Então, logo, pessoal, olha lá, metro cúbico, né? Portanto, a vazão em volume, né? Quando há o rompimento aí da tubulação, ela será de 34 litros por segundo. Tá ok? Lucas, a parte do cancelamento, Lucas, você não entendeu qual parte, Lucas? A da pressão ou da velocidade? Qual parte aqui, Lucas? Da velocidade? Tá. Lembra o seguinte, Lucas, quando nós calculamos a velocidade, vamos até aproveitar esse exercício aqui, Como é que nós calculamos a vazão em volume, Lucas? É velocidade vezes área, não é isso? Tudo bem? Olha lá, vazão em volume, velocidade vezes área. Lembra o seguinte, Lucas, pela equação da continuidade, a vazão em volume na seção 1, ela é igual à vazão em volume na seção 2. Tudo bem? Vazão em volume 1 é igual a vazão em volume na seção 2. Legal? Agora, vamos pensar o seguinte. Vazão em volume é velocidade média vezes área. Ou seja, quando eu olho aqui, a vazão em volume 1 igual a vazão em volume 2, então eu posso igualar a velocidade média do escoamento na seção 1 vezes a área 1, ela tem que ser igual à velocidade média na seção 2 vezes a área da seção 2. Tudo bem até aqui? Tá? Então, velocidade média 1 vezes área 1 igual a velocidade média 2 vezes a área 2. Tranquilo? Agora, vamos pensar o seguinte, Lucas. Se essa área 1 ela é muito superior a essa área 2, para que eu mantenha o fluxo constante, ou seja, velocidade média 1 vezes área 1, igual velocidade média 2 vezes área 2,
O que tem que acontecer com a velocidade, Lucas? Se você tem a área 1 muito superior à área 2, para manter a igualdade, vazão em volume 1 igual vazão em volume 2, o que tem que acontecer com a velocidade 2 para manter a vazão em volume constante? Se você diminui, se a área 2 é menor que a área 1, logo a velocidade 2 terá que ser muito superior ao valor da velocidade média, tá? Para que a vazão em volume se mantenha constante. Então, por isso, Lucas, que sempre que se fala em reservatório de grandes dimensões, você pode desprezar a velocidade no reservatório, tá? Por quê? Porque a velocidade aqui na saída, para manter o fluxo constante, ela é muito superior ao valor da velocidade de entrada, tá? Então, como no balanço de energia, olha lá, ó. No balanço de energia, você não faz aqui, ó, V2 ao quadrado sobre 2G menos V1 ao quadrado sobre 2G? Então, observa, sendo V2 muito superior ao V1, logo, o V1 pode ser desprezado, ele não vai influenciar nesse resultado final. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Ok? Não. Ivan, só toma cuidado que aqui não dá 33 só, né, Ivan? Vai dar 33,90, alguma coisa aí, hein, Ivan? Tudo bem? Legal, Lucas. Por nada, Lucas. Tá? A escala efetiva, Wesley. Wesley, lembra o seguinte, ó, quando se fala em escalas de pressão, tá? Nós temos aqui duas escalas de pressão. Tá? Lembra o seguinte, a escala absoluta, ela usa como referência o zero absoluto, ou o chamado vácuo perfeito, tá? A escala efetiva, Wesley, ela usa como referência a pressão atmosférica local, tá bom? Então, Wesley, como para a escala efetiva a pressão atmosférica é a referência, ela é o ponto de referência. Lembra, todo ponto de referência, ele vale quanto para ser a referência? Ele tem que valer zero, senão ele não é referência. Tá? Então, entenda, Wesley, que para a escala efetiva, como a referência é a pressão atmosférica local, então, para a escala efetiva, a pressão atmosférica sempre será igual a zero. Tá? Embora o valor absoluto não seja zero, tá? Não está afirmando aqui, ó, que o valor absoluto é zero, tá? Nós estamos afirmando que o valor efetivo é zero, não o absoluto. Tudo bem? Nós estamos aqui submetidos a uma pressão atmosférica local. Porém, se nós trabalharmos com escala efetiva, como a pressão atmosférica ela é a referência para essa escala, ela será sempre igual a zero, pois ela é o ponto de referência para a leitura das demais pressões. Tudo bem? Tudo bem, Wesley? Ok? Isso, Ivan, é isso aí. Legal, Wesley, legal. Uhum. Então, tá bom. Pessoal, alguma dúvida nesse exercício 2 aqui, da página 95 da apostila? Uhum. Maurício, ATM? Não, Maurício, aqui é vazão, né, Maurício? Vazão é volume por tempo, né? Não tem pressão aqui, né, Maurício? Tá? Lembra que vazão em volume é volume por tempo, né? Tudo bem? Uhum. Olha, o Ivan me pergunta, né? Desde que ponto eu considero, né, que uma medida é muito maior que a outra para desprezar no cálculo? Olha, Ivan, tem uma regra muito clara para isso, tá, Ivan? É mais balanço de energias. Quando eu faço, pelo menos aqui
vamos fazer 1 menos C2, né? Igual aqui, se nós fizéssemos 15 menos 0,025, daria o quê? 14,975. Então, observe que isso é uma variação muito pequena. Agora, não existe uma regra assim, falar a partir de 10 vezes, a partir de 20 vezes, não. Que depende muito, Ivan, como esses dados estão apresentados. Aqui, nós estamos falando de centímetro para metro. Eu poderia ter, por exemplo, Ivan, o Z2 igual a 1 metro e o Z1 igual a 30 metros. Aí eu não poderia desprezar. Tá bom, Ivan? Não tem uma regra específica, não, Ivan. É mais olhar, analisar os valores informados, tá? Aí você imagina, você faz uma primeira análise mesmo, fazendo, olha, Z1 menos Z2, de 15 para 14,975. Isso vai influenciar significativamente no resultado final? Não. Ao passo que, por exemplo, igual eu falei, o Z1 fosse 30, o Z2 1 metro. Aí eu não ia desprezar, embora a diferença seja grande, de 30 vezes, mas se eu fizer o balanço de energia, esse 1 metro vai interferir significativamente no resultado final. Tá, Ivan? Então, não tem assim, é mais assim, na hora que você pega os dados, que os dados são fornecidos, compara sempre cota Z1 com cota Z2, velocidade V1 com a velocidade V2, a pressão 1 com a pressão 2, para ver se a diferença, né, entre elas se vai afetar de forma significativa aí o balanço de energia. Tá bom, Ivan? Mas não tem uma regra específica para isso, Ivan. É mais análise que isso vai variar de exercício para exercício, tá bom? Tudo bem? Então tá bom, tá? Pessoal, então é o seguinte, hoje aula com bastante conceitos aí, hein? Tá? Nós vamos pegar aqui, pessoal, mais um exercício da apostila de fenômenos de transporte, tá? Que é o exercício 3 da página 96. Pessoal, esse exercício 3, ele traz aqui um medidor de velocidade e vazão, que é o tubo de Venturi, tá? É muito usado, pessoal, no laboratório de mecânica dos fluidos, para determinar velocidade de escoamento, para determinar a vazão, tá? E aqui, pessoal, ele traz mais um conceito aqui para a aula de hoje, que é uma equação chamada de equação manométrica, tá? Nós já vamos ver aí essa equação, tá legal? Ó, pessoal, vamos lá, ó, o exercício 3, página 96, da apostila de fenômenos de transporte, tá? Ó, o 3, ele diz assim: o tubo de Venturi é utilizado para a medição de velocidade de um fluido dentro de um conduto a partir da diferença de pressão entre dois pontos, conforme indicado a seguir. As áreas das seções 1 e 2 são de 30 centímetros ao quadrado e 15 centímetros ao quadrado, respectivamente. Nos pontos indicados é instalado um tubo com fluido manométrico mercúrio. Aí ele pede, determine as velocidades nos pontos 1 e 2 e a vazão de ar no sistema. Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, aqui ó, nós temos o chamado tubo de Venturi. Esse tubo de Venturi, pessoal, é um medidor, tá? De velocidade e vazão dentro aí de um escoamento, tá? O que acontece, pessoal? O tubo de Venturi, ele mede essa variação da velocidade aqui na garganta, né? Nós temos aqui uma garganta, então ele mede a variação da velocidade da seção 1 para a seção 2
através da diferença de pressão que é gerada aqui dentro, né, devido a essa redução de área. Tá? E o que acontece, pessoal? No tubo de Venturi, como ele é utilizado geralmente em laboratório, então é acoplado aqui ao tubo em U, ao tubo de Venturi, um manômetro em U, tá? Onde o objetivo aqui do manômetro em U, pessoal, é indicar a diferença de pressão entre a seção 1 e a seção 2. Então, é a partir dessa diferença de pressão entre as seções 1 e 2 que nós conseguiremos aqui determinar a velocidade na seção 1 e a velocidade na seção 2. Tá? Pessoal, quando vocês estiverem já no curso específico, logo no início, vocês terão lá a disciplina mecânica dos fluidos básica. Lá no laboratório, vocês vão fazer lá um experimento que chama tubo de Venturi. É exatamente esse experimento aqui, onde vocês vão definir lá a velocidade no escoamento, o vazão, o coeficiente de descarga do fluido, tá bom? Tá? Vocês vão fazer isso na prática, tá? Aqui nós vamos ver hoje como que se equaciona, né? Esse tubo de Venturi para poder calcular a velocidade, tá bom? Guardem essa equação, pessoal. Quem vai para o curso específico, engenharia mecânica, automação, produção, vai precisar dessas equações que eu vou definir para vocês agora, tá bom? Civil, né, também. Bom, vamos lá. Pessoal, aí o que ele forneceu aqui? A aceleração G, 10 metros por segundo ao quadrado, a massa específica da água, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, observem, pessoal, que a água está em escoamento. O tubo de Venturi, pessoal, ele é um tubo convergente, né? Onde, quando tem a redução de área, convergente, e aqui onde há ampliação da área, divergente, né? Então, ele é convergente, divergente, né? Há uma redução, depois uma ampliação na área aqui, tá? Para que o fluido seja descarregado, tá bom? Então, ele deu aqui massa específica da água, 1.000 quilogramas por metro cúbico, ok? Massa específica do mercúrio, 13.600 quilogramas por metro cúbico, e a cota H, né, que é a coluna de mercúrio que se formou aqui, 15 centímetros, tá? Aqui, pessoal, só para recordar, né, peso específico do fluido é igual a massa específica vezes a aceleração da gravidade, né? Então, teremos, o peso específico da água é a massa específica da água, que é 1.000, vezes a aceleração G, que é 10, né? Então, peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico. O mercúrio, pessoal, a massa específica é 13.600 kg por metro cúbico, vezes a aceleração G, que é 10, peso específico do mercúrio, 136.000 newtons por metro cúbico. Tudo bem? Ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Quando nós trabalhamos com manômetros, tá? Então, esse tubo em U aqui, na verdade, é um manômetro, tá? Ele é um tipo de manômetro, né? Chamado aqui de manômetro em U, tá? Pessoal, para o manômetro em U, o que nos interessa? Nos interessa aqui essa cota H, né? Por quê? É através dessa cota H, essa coluna de mercúrio que se forma aqui dentro do manômetro, é que nós vamos conseguir descobrir a diferença entre a pressão na seção 1 e a pressão na seção 2, tá? Então, pessoal, aqui na seção 1 nós temos uma tomada de pressão ligada aqui ao lado esquerdo do manômetro em U, e do lado direito do nosso manômetro em U, nós temos uma tomada de pressão conectada aqui à seção 2. Tudo bem? Tá? Então, pessoal, observem que
o fluido manométrico, né, no caso o mercúrio, ele é chamado aqui de fluido manométrico, vai se deslocar sempre para o lado de menor pressão. Tá? Então, quando você vê aqui essa coluna de mercúrio se deslocando para o lado direito, tá? Por que ela se desloca para cá? Porque a pressão na seção 2 ela é menor que a pressão na seção 1. Tá? Observem, pessoal, que nós estamos trabalhando com fluido incompressível. Lembrem, pessoal, no fluido incompressível, uma redução aqui na área, ela gera um ganho na velocidade, porém uma perda na pressão, uma queda de pressão. Tá bom? Então, por isso que o fluido manométrico se deslocou aqui para o lado da seção 2, tá? Para o lado de menor pressão. Legal? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, quando nós temos um manômetro em U, nós aplicamos uma equação que é a chamada equação manométrica, tá? O que diz aqui a equação manométrica, pessoal? A equação manométrica, ela é aplicada para essa cota H, ou seja, ela é aplicada na região aonde nós temos a formação da coluna de mercúrio. Então, observem que aqui no manômetro, pessoal, nós temos o ramo esquerdo, o qual está ligado à seção 1, e nós temos o ramo direito, o qual está ligado à seção 2. Tudo bem? Então, nós vamos comparar, pessoal, a coluna do lado esquerdo com a coluna de fluido que se forma do lado direito do nosso manômetro em U. Agora, como é que nós vamos fazer essa comparação? Pessoal, estão vendo aqui as duas linhas tracejadas em vermelho? A análise, pessoal, é feita nessa região aqui, ó, aonde estão as linhas tracejadas em vermelho. Por que nessa região, pessoal? Porque é aqui aonde nós temos a coluna formada pela diferença de pressão entre as seções 1 e 2, tá? É a coluna indicada pelo fluido manométrico, tá? No caso, mercúrio. Tudo bem, pessoal? Aqui? Legal? Pessoal, observem que aqui, ó, tá vendo aqui em branco, ó, aparecendo A e B aqui embaixo? Tudo bem? Estão vendo aqui, ó, pessoal, A e B? Tranquilo? O que são esses pontos A e B, pessoal? Pessoal, é o seguinte, quando nós trabalhamos aqui no cálculo e na aplicação da equação manométrica, a equação manométrica ela trabalha baseada em dois princípios que regem o comportamento dos fluidos, tá? O princípio de Pascal e o princípio de Stevin, tá? O princípio de Stevin, o que ele diz, pessoal? Que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso, ela é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota entre os pontos. Legal? Ou seja, pessoal, imaginem que nós temos aqui um reservatório. Eu tenho um ponto A na parte superior, um ponto B na parte inferior do reservatório. Tá? Pelo princípio de Stevin, pessoal, se eu tenho dois pontos distantes aqui verticalmente, uma distância H, o princípio de Stevin ele diz o seguinte, que a diferença de pressão entre esses dois pontos ela é dada pelo produto do peso específico do fluido pela diferença de altura entre eles. Tudo bem? Esse é o princípio de Stevin. Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte, quando eu olho aqui o ponto A e o ponto B, o fluido aqui dentro do manômetro ele está em equilíbrio, tá? Então, essa coluna, pessoal, de mercúrio, ela sobe até encontrar o equilíbrio entre a pressão do lado esquerdo e a pressão do lado direito do manômetro. Tudo bem? Agora, pessoal,
Quando eu olho aqui o ponto A e o ponto B, observem que eles estão aqui indicados nesse plano horizontal. Pessoal, seguindo o princípio de Stevin, o que eu posso afirmar a respeito da pressão nesse ponto A aqui e a pressão nesse ponto B aqui, pessoal? O que eu posso afirmar a respeito dessas pressões, PA e PB, pessoal? Pensando no princípio de Stevin, tem diferença de altura entre esses dois pontos? Pontos A e B, que eu desenhei aqui, ó, dentro do manômetro, pessoal? Tem diferença de altura entre eles? Não tem, né, pessoal? Olha lá, ó. Eu tenho aqui um plano horizontal. Se eu marquei o ponto A nesse plano horizontal e o ponto B no mesmo plano horizontal, observem que eles estão na mesma profundidade. Então, pessoal, seguindo o princípio de Stevin, ele diz assim, ó, em um plano horizontal de um fluido em repouso, a pressão é a mesma em todos os pontos. Ou seja, pessoal, quando eu marco aqui o ponto A, bem na interface, o mercúrio e a água, e eu marco um ponto B nesse mesmo plano horizontal, aqui aonde eu defini, então eu tenho a profundidade do ponto A igual à profundidade do ponto B. Seguindo o princípio de Stevin, como não há diferença de altura entre o ponto A e o ponto B, nós podemos afirmar o quê, pessoal? Que a pressão no ponto A é igual à pressão nesse ponto B. Tudo bem? Tá? Esse é o princípio de Stevin, tá, pessoal? Então, a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é dada pelo produto do peso específico do fluido pela diferença de tempo entre eles. Tá? Como os pontos A e B estão na mesma profundidade, nós podemos afirmar que a pressão no ponto A será a mesma pressão que está atuando no ponto B. Tudo bem, pessoal? Ok? Agora, pessoal, como é que eu chego na pressão nesse ponto A? Aí entra o segundo princípio agora, que é o princípio de Pascal. Tá? O princípio de Pascal, ele fala assim, ó, a pressão que atua, né, sobre a superfície de um fluido em repouso, ela transmite-se integralmente a todos os pontos deste fluido. Ou seja, pessoal, quando nós conectamos aqui, ó, o manômetro a essa tomada de pressão da seção 1, o que vai acontecer aqui, pessoal? O fluido, quando está em movimento, ele está sob pressão. Ou seja, ele vai gerar aqui, ó, uma variação de pressão no lado esquerdo do manômetro, né? Dada aí, transmitida, né, através dessa tomada de pressão. Então, pessoal, pelo princípio de Pascal, essa variação de pressão gerada aqui na seção 1, ela vai se transmitir integralmente a todos os pontos deste fluido. Tudo bem? Agora, ela vai se transmitir e chegar até esse ponto A. Agora, pessoal, como que eu vou descobrir a pressão no ponto A? Então, ela vai ser dada pelo seguinte: a pressão na seção 1 mais a pressão gerada por essa coluna aqui, ó, pessoal, no caso, a região mais clara, né? Ela está preenchida aqui com água. Tudo bem? Ou seja, pessoal, quando nós aplicamos a equação manométrica, qual é a pressão que está atuando sobre o ponto A? A equação manométrica, ela diz, você tem que adicionar a pressão aqui, ó, atuante, né, sobre a seção 1,
você tem que adicionar a essa pressão a pressão gerada pela coluna de fluido que se formou aqui, ó, neste lado, né, neste ramo aqui do nosso manômetro, tá? Então, pelo princípio, juntando, né, o princípio de Pascal com o princípio de Stevin, o que que nós teremos? Ó, pelo princípio de Pascal, a pressão aqui gerada na seção 1 vai se transmitir integralmente a todos os pontos aqui do nosso manômetro, tá? Agora, pessoal, para chegar no ponto A, aí entra o Stevin. Lembrem, o princípio de Stevin diz que a pressão gerada por uma coluna de fluido, ela é dada pelo produto do peso específico do fluido pela altura, né? Ou nesse caso, né? Pela profundidade, né? A diferença de cota que foi gerada sobre esse ponto de análise. Tudo bem, pessoal? Essa mesma análise nós temos que fazer aqui do lado direito, ó. Se nós olharmos, pessoal, do lado direito aqui do manômetro, ó, qual é aonde está a tomada de pressão do lado direito, ó? Ela está na seção 2. Então, o que que nós teremos aqui, ó? P2. Tudo bem? Agora, como é que eu calculo, ó, a pressão gerada por essa coluna? Aqui do lado direito, pessoal, o fluido é mercúrio. Tudo bem? Como é que eu calculo a pressão gerada por essa coluna de mercúrio sobre o ponto B? Então, o Stevin é de novo, né? A pressão gerada por coluna de fluido, ela é dada pelo produto, ó, peso específico do fluido vezes a altura H, a altura dessa coluna de fluido. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, para determinar essa diferença de pressão aqui, ó, P1 menos P2, tá? Então, nós fazemos aqui, nós aplicamos a equação manométrica, tá? Então, ó, pessoal, só para isolar, né, e ter a diferença de pressão, P1 menos P2, então, o que que eu vou fazer? Ó? Passo a pressão P2 aqui para o lado esquerdo, ó, P1 menos P2, é igual ao peso específico do mercúrio vezes a coluna aqui H, menos o peso específico da água vezes a cota H. Tudo bem? Ó, pessoal, como a cota H é o termo comum, vou colocá-la em evidência, tá? Então, teremos, ó, o peso específico do mercúrio menos o peso específico da água vezes H, tá bom? Ó, ou seja, ó, P1 menos P2, né, é igual, ó, peso específico do mercúrio, 136.000, menos o peso específico da água, que é 10.000, vezes a cota H. Agora, pessoal, ó, a cota H, 15 centímetros, tem que passar para metro, né? 15 centímetros, 0,15 metros, tá? Portanto, ó, pessoal, a diferença de pressão, né? Entre as seções 1 e 2, ó, P1 menos P2, igual a 18.900, tá? Pessoal, guardem essa equação, que nós vamos precisar dela daqui a pouco, tá bom? Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a aplicação da equação manométrica? Tá? Observem, pessoal, que a equação manométrica, o que interessa? É a coluna, né, formada pelo fluido manométrico. Olha lá, ó. Então, o que nós tivemos aqui? Ó? Pela diferença de pressão P1, P2, formou-se essa coluna aqui de mercúrio, essa coluna H. Então, pessoal, no manômetro, quando nós aplicamos aqui a equação manométrica, tá? Então, o que vai nos interessar é o quê? É a coluna nesse exercício. Nesse exercício, né, pessoal? Essa coluna aqui do lado esquerdo é a coluna de água, essa região clara aqui é água, e
essa coluna de mercúrio aqui, ó, essa coluna mais escura. Tudo bem? Ricardo, esse 18.900 seria Pascal, tá? Uma vez que nós estamos usando unidades do SI, ó, o peso específico em Newton por metro cúbico, né? E a altura em metro. Então, ficaria aqui Newton por metro quadrado ou Pascal, tá bom? Seriam aí essa diferença, ela está dada aqui em Pascal, tá? 18.900 PA, tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok? Agora, pessoal, aqui nós descobrimos P1 menos P2, né? Agora, o que ele está pedindo é a velocidade nas seções 1 e 2 e a vazão em volume. Tudo bem? Vamos lá? Ó, pessoal, pela equação de Bernoulli, o que nós temos aqui, ó? Carga total na seção 1, né, sendo igual a carga total na seção 2, ok? Então teremos, ó, Z1 mais P1 sobre peso excessivo do fluido, mais V1 ao quadrado sobre 2G, né? Será igual a V2 mais P2 sobre peso específico do fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem? Ou seja, ó, nós teremos aqui, pessoal, observem que o tubo ele está na horizontal, né? Lembrem que quando nós trabalhamos com a cota Z, nós trabalhamos com a diferença, né? Z1 menos Z2. Pessoal, como o tubo ele está posicionado aqui, ó, na direção horizontal, tá? Então, não haverá diferença vertical entre a seção 1 e a seção 2, uma vez que o tubo, né, ele está posicionado na direção horizontal. Tudo bem, pessoal? Então, teremos Z1 igual a Z2. Legal? Olha lá, ó, como Z1 igual a Z2, então o que nós temos? Ó, vamos eliminar aqui a cota Z da nossa análise, tá bom? Olha só, pessoal, então vai sobrar o quê? Ó, P1 sobre peso específico do fluido, mais V1 ao quadrado sobre 2G, sendo igual a P2 sobre o peso específico do fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem? Ou seja, pessoal, só organizar aqui, ó, para deixar as pressões de um lado e as velocidades do outro, ó. Então, teremos, ó, P1 menos P2 sobre aí, ó, o peso específico da água, tudo bem? O fluido aqui em escoamento é água, né, pessoal? Sendo igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, nós temos 4 incógnitas, né, ó, P1, P2, V2 e V1. 4 incógnitas, uma equação. Dá para resolver, pessoal? 4 incógnitas, uma equação? Ainda não dá, né, pessoal? Porém, dá para simplificar. Ó, o P1 menos P2 nós temos, não temos, pessoal? Quanto vale o P1 menos P2? Nós acabamos de fazer a equação manométrica, né? O P1 menos P2 vale quanto, ó? Olha aqui, ó, a nossa equação manométrica. O P1 menos P2 vale 18.900, tá ok? Descobrimos aqui aplicando a equação manométrica. Então, quer dizer, na verdade, nós temos duas incógnitas, né? Porque a diferença aqui nós já sabemos, vale 18.900. Agora, temos duas incógnitas, ó, V2 e V1. Dá para eliminar uma dessas incógnitas, pessoal, V2 ou V1? Dá para eliminar? O que eu posso fazer aí para eliminar uma dessas incógnitas, pessoal? O que vocês sugerem aí, hein?
Hum? Isso, pessoal, equação da continuidade, perfeito, é isso aí. Isso aí, Gustavo. Ó, pessoal, então, ó, pela equação da continuidade, nós temos fluido incompressível, né? Vazão em volume na seção 1, sendo igual aí a vazão em volume na seção 2, né? Ou seja, ó, velocidade média 1 vezes área 1, sendo igual a velocidade média 2 vezes a área 2. Tudo bem? Ou seja, ó, a velocidade média 1 é igual a velocidade média de 1 vezes a área 2 dividido pela área 1. Tá bom? Ou seja, pessoal, aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com razão entre as áreas, né? Ó. Então, eu posso deixar aqui centímetro quadrado, tá? Uma vez que eu vou cancelar, né? Eu vou ter aqui, ó, 15 centímetros ao quadrado dividido por 30 centímetros ao quadrado, isso é meio, né? E a unidade centímetro ao quadrado vai ser eliminada, vai ser anulada, né? Porque se eu tivesse em metro quadrado, eu teria aqui, ó, 15 vezes 10 a menos 4, dividido por 30 vezes 10 a menos 4. Qual é o resultado? Ó? É meio. Então, aqui, pessoal, tanto faz a unidade, tá? Uma vez que nós vamos trabalhar com a razão. Área 2 dividido pela área 1. Tudo bem? Ó, ou seja, ó, a velocidade média 1 ela é igual a metade da velocidade média 2. Legal? E agora, pessoal, dá para resolver? Ó, P1 menos P2 nós temos, perfeito? 18.900. É possível, ó, eu fazer o que aqui, pessoal? Dá para substituir a equação 2 na equação 1? Dá para fazer isso, ó? Vamos lá? Ó, pessoal, substituindo a equação 2 na equação 1, o que que nós teremos? Ó, P1 menos P2 sobre o peso específico da água, sendo igual, ó, V2 ao quadrado menos. O que está feito aqui, ó, pessoal? A equação 2 não diz que velocidade 1 é igual a metade da velocidade 2, ó? Então, no lugar do V1, eu estou escrevendo aqui, ó, meio vezes V2. Tudo bem, pessoal? Ok? Ou seja, ó, nós teremos P1 menos P2, é 18.900, dividido pelo peso específico da água, que é 10.000, sendo igual V2 ao quadrado menos. Pessoal, meio ao quadrado é 0,25. V2 vezes, né? V2 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, tá? Ou seja, ó, 18.900 dividido por 10.000 é 1,89, né? Igual. Aqui, pessoal, nós temos, ó, uma vez V2 ao quadrado menos 0,25 vezes V2 ao quadrado, né? Então, ó, 1 vezes V2 ao quadrado menos 0,25 vezes V2 ao quadrado, né? Então, o resultado, 0,75 vezes o V2 ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui dividido por 20, né? Ou seja, pessoal, ó, 1,89 vezes 20 igual 0,75 vezes V2 ao quadrado. Logo, pessoal, nós teremos, ó, 37,8 igual 0,75 vezes V2 ao quadrado, tá? Dividindo aqui, pessoal, ó, 37,8 por 0,75 igual V2 ao quadrado, tá? Isso aqui continua no próximo slide, pessoal. Pessoal, tudo bem até aqui? Bem trabalhoso, né? Uhum. Ó, pessoal, o que que nós teremos, ó? Então, na continuação aqui, ó,
somos 37,8, né, dividido por 0,65, igual a V2 ao quadrado, ou seja, ó, nós temos 37,8 dividido por 0,75, 50,4, né? Então, logo, pessoal, a velocidade média na seção 2, 7,1 metros por segundo. Tudo bem? Legal? Agora sim, pessoal, tendo a velocidade 2, dá para determinar a velocidade 1 e a vazão. Olha lá, ó. Pela equação 2, o que nós temos? Ó, que a velocidade média 1 é metade da velocidade média 2. Olha lá, ó, meio vezes 7,1. Olha aí, pessoal, velocidade média na seção 1, 3,55 metros por segundo, tá? E sendo aqui, ó, vazão, velocidade média vezes área, né? Então, eu posso fazer aqui, ó, velocidade média 1 vezes área 1. Aqui, pessoal, ó, a vazão, a área tem que estar em metro quadrado, né? Aqui eu não estou trabalhando com uma razão entre as áreas. Aqui nós estamos trabalhando com o valor diretamente da área, né? Aí tem que ser transformado em metro quadrado. Tá bom? Ó, ou seja, ó, a vazão em volume, ó, 0,01065 metros cúbicos por segundo, tá? Ou seja, pessoal, ele pede a resposta em litros por segundo. Lembrem, 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. Então, logo, pessoal, nós teremos, ó, que a vazão em volume será igual a 10,65 litros por segundo, tá? Então, portanto, ó, a velocidade média do escoamento na seção 1, 3,55 metros por segundo, na seção 2, 7,1 metros por segundo, e a vazão em volume é de 10,65 litros por segundo. Tudo bem, pessoal? Esse aqui deu bastante trabalho, hein? Tudo bem? Dúvida aqui, pessoal? Já volto o slide já, Eduardo. Só um minutinho. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Ok? Então tá bom. Deixa eu voltar aqui pro Eduardo aqui. Aí, Eduardo. Uhum. Tudo bem? Então tá bom. Pessoal, então hoje o objetivo era esse, tá? Passar para vocês o conceito do reservatório de grandes dimensões, né? A definição do plano horizontal de referência e a aplicação de uma nova equação, que é a equação manométrica, tá? Tudo bem? Então tá bom. Pessoal, então tá. Pessoal, se vocês têm mais dúvidas, então hoje nós vamos ficar aqui, tá? Pessoal, na próxima aula, nós vamos dar sequência aqui nesse estudo da equação da energia, tá? Eu vou fazer um outro exercício com vocês na próxima aula, que é um outro medidor de velocidade e vazão, que é o tubo de Venturi, tá? Desculpa, tubo de Pitot, tá? O tubo de Pitot, muito usado aí na área da aviação, né?
para determinar a velocidade de deslocamento do avião, tá? Nas embarcações, tá? Usado muito o tubo de Pitot. Então, na próxima aula, eu vou fazer um exercício envolvendo o tubo de Pitot com vocês, e aí, na sequência, pessoal, eu vou começar a tirar as hipóteses simplificadoras, tá? Nós vamos começar a analisar a equação da energia com a presença de uma máquina, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Pessoal, então se vocês não têm mais dúvida, tá? Então por hoje nós ficamos por aqui. Pessoal, desejo aí a todos uma boa noite, uma boa semana, tá? E, pessoal, essa semana temos aula de termodinâmica, né? Teremos aí mais um encontro aí na quinta-feira, né? Então tá bom. Pessoal, boa noite, boa semana a todos. Mais uma vez agradeço a participação, a atenção de todos, tá? E até quarta, pessoal. Quarta-feira nos encontramos novamente, tá? Aí na aula de termodinâmica. Tá bom? Boa noite a todos, pessoal. Boa semana, hein? Uhum. Uhum.